Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem tem o prazer e alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nesta noite, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade e a misericórdia do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para junto apresentarmos o momento da reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. O Senhor tem uma palavra, meus irmãos, nesta noite para o nosso coração. E por isso estamos aqui felizes na presença do Senhor nosso Deus, sabendo que o nosso Deus, meus irmãos, Ele é fiel. Sabemos que o nosso Deus é poderoso. Sabemos também, meus irmãos, que o nosso Deus tem poder nesta noite, meus irmãos, para fazer o impossível se tornar possível em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Eu não sei, meus irmãos, como que você passou durante este dia, mas de uma coisa eu sei, que a mão do Senhor nosso Deus nesta noite não está encolhida, meus irmãos, para que o Senhor não possa te tocar, te abençoar, te ajudar e te fortalecer. Creia, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus é fiel, que Ele é poderoso, meus irmãos, e Ele é o suficiente para operar na nossa vida e também para nos dar vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nosso Deus já se encontra aqui nas minhas mãos abertas. Está escrito no Evangelho de Lucas 19 e no versículo 3 a seguir para nossa meditação. Olha o que vai dizer, meus irmãos, a santa palavra do Senhor nosso Deus e nosso Pai. Diz assim a palavra do Senhor: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque eu havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu gostoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, meus irmãos, para todo sempre. O Senhor nosso Deus, meus irmãos, Ele é fiel. O Senhor nosso Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para fazer, meus irmãos, aquilo que aos nossos olhos parece que nunca vai acontecer. Mas diante do Senhor nosso Deus, meus irmãos, Ele é fiel. O Senhor tem esse poder e tem essa autoridade. E esta palavra, meus irmãos, ela é fiel para o nosso coração nesta noite. A palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, falando a respeito de Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos, meus irmãos. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que o Senhor Jesus ia entrando em Jericó. E Zaqueu teve o desejo, meus irmãos, de ver quem era Jesus. Ele teve esse desejo no seu coração. Mas não era fácil, meus irmãos, de Zaqueu poder ver o Senhor Jesus. Porque primeiro, ele era de baixa estatura. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que Zaqueu, ele era baixo, ele era pequeno. E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele andava no meio da multidão. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que aonde o Senhor Jesus estava, a multidão, meus irmãos, estava junto com o Senhor Jesus. E era muito difícil uma pessoa como Zaqueu, de baixa estatura, pequeno no tamanho, poder ver o Senhor no meio da multidão. E aí ele teve uma ideia, meus irmãos, de ir na frente, aonde ele sabia que o Senhor Jesus ia passar, e ele subiu em cima de uma figueira brava.
Ele subiu em cima daquela árvore e ele ficou lá em cima, meus irmãos, parado, esperando o Senhor Jesus passar. Quem sabe, meus irmãos, Zaqueu estava ali imaginando quando o Senhor Jesus chegasse debaixo daquela árvore e fosse passar por ali, ele ia poder só ver o Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor, meus irmãos, ele vai além daquilo que nós imaginamos. Ele vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos em nossos pensamentos, em nosso coração. Quando Zaqueu, meus irmãos, já decidiu fazer isso, o Senhor Jesus, com toda certeza, meus irmãos, ele já sabia que Zaqueu ia estar ali em cima daquela árvore, porque a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus vinha caminhando ali naquela estrada, e quando ele chegou em cima ali daquela árvore, parou embaixo daquela árvore, ele olhou para cima e ele disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nesta noite para o nosso coração. Olha que Deus fiel, meus irmãos, é o nosso. Olha que Deus poderoso, maravilhoso é o Senhor nosso Deus, meus irmãos, conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabia, meus irmãos, que Zaqueu estava ali em cima daquela árvore. Ele sabia o nome de Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu desejava ver o Senhor Jesus. Mas o que o Senhor tinha para Zaqueu, meus irmãos, era muito mais do que ele só ver o Senhor Jesus. Assim como o Senhor, meus irmãos, tem muito mais para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família. O Senhor tem muito mais do que nós só conhecer o Senhor pelo nome, só conhecer o Senhor de ouvir os outros falar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, ele quer ser conhecido por mim e por você, ter intimidade, meus irmãos, com nós. O Senhor quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer falar com os da tua casa, com os da tua família. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele quer ter um relacionamento com seus filhos, conosco. Qual é o pai, meus irmãos, que não quer ter um relacionamento com seus filhos? É isso que o Senhor, meus irmãos, quer de cada um de nós, dos seus filhos aqui sobre esta terra. O Senhor não quer que nós chegamos perto dEle, meus irmãos, e falamos com Ele como se Ele estivesse longe de nós. Porque o Senhor não está longe de nós, meus irmãos. O Senhor está conosco aqui sobre esta terra, na pessoa do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus conosco, meus irmãos, aqui sobre esta terra. E a qualquer momento, meus irmãos, que nós nos colocarmos diante do Senhor nosso Deus, com verdade, com sinceridade, Ele vai estar perto de nós, meus irmãos. Ele vai ouvir nós falar com Ele. Ele vai ouvir aquilo que vai no nosso coração, as nossas necessidades, aquilo que deixa nós angustiados, entristecidos. Ele vai ouvir, meus irmãos, tudo aquilo que nós falamos com o Senhor. Ele ouve, meus irmãos. Ele ouve e Ele nos responde. Porque o Senhor nosso Deus é fiel em toda a sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus, Ele quer que nós nos colocamos diante dEle como filho. O Senhor Jesus, Ele quer que nós, meus irmãos, reconhecemos Ele como Pai. Porque Ele é Pai nosso. Na oração do Pai Nosso, Ele deixou ali aquela oração como modelo para nós. Como que nós podemos nos apresentar diante dEle, dizendo, chamando Ele de Pai. Pai nosso que estás no céu. Ele é, meu irmão, nosso Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. E nós somos filhos do Senhor. E nós temos que saber, meus irmãos, pela palavra do Senhor, aquilo que nós somos na presença do Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Zaqueu, ele pode até ter levado um susto quando ele viu que o Senhor Jesus parou debaixo da figueira e olhou para cima e disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que palavra, meus irmãos. E Zaqueu desceu depressa, como nós lemos aqui a palavra do Senhor. Ele desceu depressa e o recebeu. Ele abraçou o Senhor Jesus gostoso, com alegria.
porque o Senhor queria ir para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, meus irmãos, para quem não sabe, ele era um cobrador de imposto. Ele era visto pelas pessoas com maus olhos. Ninguém dava nada por Zaqueu, mesmo ele sendo um homem rico, mas as pessoas não aceitavam ele. Quando o Senhor Jesus disse que ia estar na casa dele, eles começaram a criticar. Como é que pode um homem querer se hospedar na casa de um pecador? O Senhor Jesus foi, meus irmãos, porque o Senhor viu o coração de Zaqueu. O Senhor Jesus viu que Zaqueu tinha o desejo no seu coração de ver o Senhor Jesus. E o Senhor foi para a casa dele para poder ele ter mais do Senhor. E o Senhor poder falar mais com ele. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que a partir daquele dia, meus irmãos, Zaqueu nunca mais ele foi o mesmo. Porque o Senhor Jesus, quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrou para trazer mudança, para trazer transformação de vida. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, conosco. Eu não conheço uma pessoa, meus irmãos, que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e não teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Porque o Senhor é assim, meus irmãos. Quando ele vem ao encontro nosso, quando ele vem em nossos corações, o desejo de encontrar com ele, o desejo de ter um relacionamento com ele, ele vem, meus irmãos, ao nosso encontro para fazer mudança na nossa vida, para trazer a transformação que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E todas as pessoas, meus irmãos, que tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, teve, meus irmãos, a sua vida transformada. Aquele que encontrou com o Senhor de verdade, meus irmãos, e ele tinha um vício, ele foi liberto. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Porque é isso que o nosso Deus faz, meus irmãos. O nosso Deus, ele traz transformação de vida. Ele traz libertação, ele traz cura divina. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele é fiel para com a sua palavra. E a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, ela está liberada, meus irmãos, para o meu coração e para o teu coração. Se o Senhor Jesus nesta noite, meus irmãos, ele vê o desejo no teu coração de conhecer mais dele, de saber quem ele é, ele vai ter o maior prazer, meus irmãos, de chegar na tua casa e fazer morada dentro da tua casa. Mas para isso, meus irmãos, ele precisa ser convidado, ele precisa ver dentro do nosso coração o desejo de buscar ele, de ter um relacionamento com ele, de ser guiado pelas mãos dele. O Senhor nosso Deus, meus irmãos, ele é fiel e poderoso, e ele contempla a nossa vida nesta noite, ele contempla a nossa casa e a nossa família. Não conheça o Senhor Jesus, meus irmãos, nesta noite só de ouvir falar, não fica só nas minhas palavras nesta noite, não. Abre a palavra do Senhor nosso Deus e medita, meus irmãos, nesta mensagem. Ela está registrada no Evangelho de Lucas 19. Eu não li a mensagem inteira, mas você pode ler na tua casa e você vai ver, meus irmãos, quão grande é o Senhor nosso Deus. Você vai ver que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor nunca fez e nem nunca vai fazer. O Senhor está aqui nesta noite, meus irmãos, com esta palavra revelada para o teu coração. Se você desejar, se você tiver desejoso nesta noite de receber o Senhor Jesus na tua casa, basta tão somente, meus irmãos, você o convidar nesta noite, dizer para o Senhor: vem, Senhor, na minha casa, porque eu desejo te conhecer, eu desejo ter um relacionamento com o Senhor. E o Senhor, meus irmãos, vai fazer morada na tua casa. Ele vai entrar dentro da tua casa nesta noite e vai operar na tua vida e vai operar na tua casa e na tua família. Ele só precisa, meus irmãos, ser convidado pelo Senhor, porque o Senhor jamais vai entrar dentro da tua casa ou dentro da minha casa, meus irmãos, se ele não for convidado. Antes ele tem que ser convidado.
Antes ele tem que ser chamado por mim e por você para ser o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa casa. E é esta palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo do meu Senhor tem ministrado ao meu coração nesta noite para o teu coração. Medita mais nesta palavra, meus irmãos, e que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus possa continuar falando ao teu coração, falando à tua casa e a tua família. Não fica só nas minhas palavras, meus irmãos. Busca o Senhor Jesus de todo o teu coração. Busca Ele, porque Ele vai deixar que você o encontre. A partir da hora, meus irmãos, que nós nos colocamos diante dEle com verdade, com sinceridade, o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele vai entrar dentro da tua casa. Creia nesta palavra, nesta noite, que o Senhor Jesus não está longe de você. Ele está aí, meus irmãos, bem pertinho de você nesta noite, vendo o teu coração, contemplando a tua vida, contemplando a tua casa e a tua família. Não se desespere nesta noite. Alegra o teu coração, meus irmãos e minhas irmãs, e creia nas promessas do Senhor nosso Deus. Creia que a palavra do Senhor é fiel. Assim como o Senhor Jesus foi à casa de Zaqueu, um homem desprezado, um homem que ninguém dava nada por ele, um homem que todo mundo achava ele indigno e pecador. O Senhor Jesus chegou dentro daquela casa e trouxe a transformação de vida para Zaqueu. Zaqueu nunca mais foi o mesmo, meus irmãos. Tanto que nós estamos aqui nesta noite fazendo menção da vida dele e da palavra do Senhor nosso Deus. Porque é isso que o Senhor faz, meus irmãos, quando ele chega dentro da nossa casa, quando ele é convidado para fazer morada na nossa casa. Guarda esta palavra nesta noite dentro do teu coração. E que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, possa abençoar grandemente a tua casa e a tua família. Que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, possa te fortalecer nesta noite. Que o Senhor nosso Deus possa operar na tua vida, na tua casa e na tua família. O milagre que você tanto tem esperado, que você tanto tem buscado das mãos do Senhor nosso Deus. Só convida, meus irmãos, o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida, da tua casa e da tua família. Abra a porta da tua casa nesta noite, meus irmãos, e convida o Senhor Jesus para entrar na tua casa, para operar na tua vida, para operar no meio da tua família, para trazer a cura, para trazer a libertação, porque o Senhor nosso Deus, meus irmãos, Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais do que eu tenho aqui todos os dias apresentado. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nosso Deus possa abençoar a tua noite. E querendo o Senhor nosso Deus, meus irmãos, se o meu Senhor, o meu Salvador assim me permitir, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a palavra do dia. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, você que vai trabalhar nesta noite, tenha um bom trabalho, meus irmãos. Que o Senhor possa guardar a sua ida para o trabalho e também guardar a sua volta. Mas você que vai estar descansando, tenha um bom descanso também, meus irmãos. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar grandemente a tua noite, abençoando também a tua casa e a tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, receba nesta noite o meu abraço e o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal. E os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora, meus irmãos, em nosso canal, sejam todos bem-vindos para estar conosco, meus irmãos, aqui no nosso canal, para junto nós fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Eu vou adorando o Senhor daqui e vocês vão adorando o Senhor daí. E junto, meus irmãos, nós vamos recebendo a nossa vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, e se este canal tem abençoado a tua vida, tem abençoado a tua casa e a tua família, compartilha, meus irmãos, mais uma vez,
a palavra do Senhor nosso Deus. Leva esta mensagem, meus irmãos, para aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que está passando momentos de luta, momentos de dificuldade na sua casa. Compartilhe a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, para que eles também venham a ser alcançados pelas mãos do Senhor. Porque assim como nós queremos ser abençoados, vamos também, meus irmãos, levar a palavra do Senhor nosso Deus, para que mais vida também venha a ser abençoado também. Porque o Senhor nosso Deus, meus irmãos, Ele tem bênçãos grandes para colocar nas nossas mãos. Quanto mais nós buscar o Senhor, meus irmãos, mais o Senhor tem para nos dar. E nós vamos buscar o Senhor. Enquanto nós tivermos o fôlego de vida, nós vamos buscar o nosso Deus, porque Ele é fiel, meus irmãos, para nos dar vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, receba nesta noite o meu abraço e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser. Tenha uma noite, meus irmãos, ricamente abençoada na presença do Senhor. Fica, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, na doce paz do Senhor Jesus.